Glória a Deus. Povo de Deus abençoado, bendito nessa terra. Boa noite. Que a gloriosa paz esteja reinando no seu coração. Amém? Você sabia que a sua família é vista por Deus como uma nação? A sua família é vista por Deus como uma nação. Então nós podemos olhar o testemunho da nossa pastora e ver que vale a pena morrer para a nossa natureza humana para ganhar o reino de Deus nas nossas vidas e dentro dos nossos lares. Vale a pena morrermos para a nossa natureza humana para vivermos os propósitos de Deus aqui na terra. Não importa o estado da tua família, eu estou pegando só um gancho, viu? Não vou falar nada a respeito de família hoje, mas estou pegando só um gancho, porque Deus está tocando. Ele sabe a necessidade da igreja, então ele dirige. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Você que está em casa acompanhando pela live também, que não está aqui no nosso meio. Se conecte ao Espírito Santo de Deus aí, aonde você está. E você vai receber da mesa do Pai uma palavra que vai te socorrer. Em nome de Jesus. Deus, Ele está no meio de nós. Ele se apresenta porque a igreja dele se coloca para adorá-lo. Para entronizá-lo. Então Ele se manifesta. Porque Ele é um Pai de amor. Porque Ele é fiel. Porque Ele é um Deus de amor. Que nos atrai todos os dias para a presença dEle. Então, a família, a nossa família, irmãos, ela é vista por Deus como uma nação. Sobre a descendência dela, não caberá maldição alguma. Não caberá, não valerá nenhum tipo de encantamento, porque ela perseverou, porque ela foi contra ela própria, para agradar a Deus. Ela não considerou a vida dela como mulher e como esposa e como mãe, por preciosa, mas ela colocou os olhos dela fitos no autor e consumador da fé dela, daquele que podia fazer para ela o que homem nenhum, o que ninguém nessa terra poderia fazer. Você está duvidando de que Deus ele pode resgatar a sua casa? Não seja tolo em duvidar do poder de Deus. Talvez você vai falar assim, sua família é uma bênção. Eu posso dizer para você que alguns anos atrás, se eu não tivesse escolhido ir para dentro da minha casa, parar de buscar as coisas materiais para buscar, ouvir e obedecer à voz de Deus, minha família poderia estar perdida nesse momento. Irmãos, o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. Mas ele é simples para aquele que tem um coração simples. Para crer, para se entregar, para se render, para reconhecer, para ser humilde e reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a sua mente, que é desse tamanhozinho, ó, pensa, imagina. Deus, Ele vê a sua família como uma nação. Como uma nação, como uma nação. Ele falou com Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele perseverou. Ele teve as suas falhas. Nós temos as nossas falhas. Eu errei como mãe. Mas o importante não é o que você passa. O importante é o quanto você está decidido a morrer para obedecer quando Deus ele te chama para obedecer. Chegou o momento que Ele chamou a pastora Elisete, Ele chamou ela para obedecer. Vocês lembram dela contando que quando ela passava as dificuldades, o que a natureza humana dela dizia para ela? Não abra a porta.
Trata ele assim, trata ele assado. A nossa natureza humana, irmãos, ela nos leva para o fracasso, para a derrota, para a vergonha, para a humilhação. E não é isso que Deus ele tem para nós. Deus tem para nós uma vida honrada, uma vida abençoada nessa terra. Ele não quer abençoar só você, não. Ele quer abençoar a sua descendência. Ele já vê a sua descendência lá na frente. E ele quer abençoar, ele quer alcançar. Mas ele precisa de um. Você escolhe, você decide ser esse corajoso que vai adiante para obedecer a Deus, custe o que custar, doa o que doer, mas para ver as promessas de Deus cumpridas na terra. Nós temos falhas, irmãos. Nós somos falhos. E é bom que nós reconheçamos isso. Porque toda vez que você se achega diante de Deus com humildade, reconhecendo que você é falho, mais da santidade dele ele derrama sobre a sua vida. Mais da graça dele ele derrama sobre a sua vida. Mais você está se esvaziando, mais ele vai te encher. Vai chegar um momento em que não verão a nós mais. Eu almejo por esse dia. Não verão você mais, mas olharão para o seu rosto e verá a glória brilhando na sua face. E eu almejo por esse dia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a glória do nosso Deus querendo repousar, querendo encontrar uma habitação em nós. É a glória dele querendo encontrar habitação. Lembra da arca? Lembra da arca? Você e eu somos a arca hoje, onde a glória de Deus quer repousar, quer habitar. Eu não olho mais para minhas falhas. Eu olho para aquele que está diante de mim. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é amoroso. Ele é um Deus de amor que perdoa, que atrai, que aperfeiçoa. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos aperfeiçoar. Por que você vai perder tempo de ficar olhando para a sua falha, para a falha dos outros? Olha para Cristo. Olha para o autor e consumador da sua fé. Ele é poderoso. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Abra comigo a sua Bíblia. Quero ler 2 passagens com vocês. Não quero falar muito. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade de alcançar os nossos corações. Nós nos reunimos como igreja, onde o cabeça é Cristo. E quando a igreja ela está como um corpo, humildemente na presença de Deus, honrando o cabeça, adorando aquele que é o cabeça, dando ao cabeça Jesus toda a honra, toda a glória, não tem como você receber da parte dele aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dar algo aqui nessa noite, que vai suprir o seu espírito. Eu quero te falar do que Deus ele tem feito em meu coração e meu espírito. E assim, na verdade, eu nem tenho entendido muito bem, não, mas eu estou perguntando a Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, é tão glorioso, é tão maravilhoso. Eu não tenho palavras, sabe, para poder falar, para poder explicar. A presença de Deus, irmãos, é o que de mais precioso um ser humano pode ter na terra. Não tem dinheiro, não tem nada nessa terra que se compara à presença do seu Deus habitando dentro de você. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada que pode te alcançar quando você está necessitado. Não tem nada. Não tem nada. E o que Deus ele tem feito eu não sei, mas eu sei que é maravilhoso.
Eu sei que é sobrenatural. Eu não posso ver o fim, mas eu estou segura porque Ele já vê o fim para mim. E eu posso estar segura nele, porque eu sei que esse fim é vitorioso. Aleluias! Que Deus Ele enche o seu coração de gozo, de paz, de alegria. Porque é isso que vai fazer com que se levante nesses últimos dias a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Uma igreja cheia de alegria, cheia de gozo, de paz, cheia dessa presença que a gente não sabe explicar, que você só quer agradar, que você só quer honrar. Que você só quer honrar. Eu nunca chorei, irmãos, tanto na minha vida como eu tenho chorado nos últimos dias. Eu nunca, estou abrindo meu coração para vocês, eu nunca chorei como eu tenho chorado nos últimos dias. E aí eu perguntando para Deus, Deus, o que está acontecendo dentro de mim, Senhor? Fala comigo, por favor. E às vezes assim, né, Deus Ele até fala, mas às vezes a gente não entende, né? A gente tem que ser paciente, Deus é paciente com a gente. E eu não consegui entender tudo, não. Mas veio algo assim, sabe? Muito maravilhoso. Deus falou comigo, esse choro não é de emoção. Esse choro é de convicção. E falei, Deus, por enquanto eu estou satisfeita. Daqui a pouco só me revela mais um pouco. É porque Deus, Ele sabe até onde a gente aguenta, né? Ele vai dando aos poucos. Então assim, irmãos, eu tenho ficado constrangida com o amor de Deus. Com a presença de Deus. Com a graça de Deus sobre a minha vida. Eu nunca vivi um tempo tão leve na minha vida. Se você está aqui nesta noite e está com o seu coração turbado por causa de alguma coisa, por causa dessa situação que está aí fora nesse mundo, decida sair daqui, se deleitando na presença do seu Deus. Porque esse lugar desse deleite é o lugar do filho. Do filho que é suprido, do filho que é amado, do filho que é protegido, do filho que sabe quem ele é. Nós sofremos muitas coisas. É porque falta entendimento. A Bíblia fala, o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento, entendimento. Conhecimento, para se ter conhecimento, nós precisamos compreender que precisa ter comunhão. Não tem como ter conhecimento de alguém se você não tiver comunhão com essa pessoa. Amém? Então, se nós passamos a conhecer a Deus mais, automaticamente nós seremos novas criaturas. Nós seremos novas pessoas. Então, eu estou lá fazendo minhas coisas e de repente vem a graça sobre a minha vida. Eu meditando no amor do meu Deus, na palavra do meu Deus, naquilo que Deus Ele tem sido para mim, um Deus presente, um Deus que tem me socorrido em todos os momentos. Um Deus que a cada coisa que eu passo, Ele está ali, sabe, do meu lado, segurando na minha mão, sustentando as minhas mãos, mostrando para mim que Ele me ama, que tudo isso que eu passo coopera para o meu bem, que eu preciso só olhar para Ele, porque eu vou sair desse momento mais forte. Eu vou sair desse momento mais cheia de fé, de esperança, sabendo realmente quem Ele é. Porque se nós não passamos, irmãos, nós não sabemos quem Ele é. Então, quando você estiver passando alguma coisa, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Olha tão somente para o autor e consumador da sua fé. Você tem fé? Você tem tido fé, você tem depositado fé no seu Deus, na palavra que o seu Deus tem empenhado ao seu coração? Fica nesse lugar. Permaneça nesse lugar. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. A única
coisa que Deus ele anseia. Compreenda isso nessa noite. A única coisa que Deus anseia é ser reconhecido como Pai. Guarda isso no seu coração. Se possível, escreva lá na sua casa. A única coisa que Deus ele quer de nós é ser reconhecido como um Pai. E se você o reconhece como Pai, você vai compreender que Ele vai te suprir, que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger. Por que você fica comparando pais terrenos com Deus? Quando eu estou falando aqui, talvez você pense aí no seu coração, né? Por um momento você faz aí um trocadilho, né? E pensa aí na falha dos pais terrenos. Foi para isso que se manifestou o amor de Deus através de Jesus, para suprir essa falha, essa falta que o ser humano ele tem. Deus já tinha preparado tudo. Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele já sabia. Ele já sabia que nós íamos falhar. Agora você prefere se apegar às falhas? Não se apegue. Se apegue à cura. O seu Deus é Deus de cura. O seu Deus é poderoso para mudar o coração, para mudar o que for preciso. Ele é poderoso. Somos nós que precisamos nos render, irmãos. Somos nós que precisamos nos inclinar. Sabe aquele mundo preto e branco? Era assim o meu mundo. O meu mundo era preto e branco. E hoje eu posso saltar de alegria na presença do meu Deus, porque o meu mundo é colorido. O meu mundo é colorido na presença do meu Deus. É tanta leveza, sabe? Sabe o que é que nada te incomoda? Irmãos, deixa eu explicar melhor. A questão é que nós não podemos nem falar assim. Porque as coisas vêm. Vêm com o intuito de te incomodar, de te tirar do lugar, de te tirar da presença, de te tirar, sabe, do deleite que você tem escolhido pela presença de Deus. Mas por causa da escolha do nosso coração, Deus ele tem toda a condição de te segurar nesse lugar. Porque Ele não pode nos obrigar, entende? Ele não pode te obrigar a ficar num lugar de paz. A ficar num lugar onde você olha para as pessoas e ama as pessoas. E tem compaixão pela vida das pessoas. Onde você está num lugar onde a tristeza tenta te assolar por causa de coisas dessa terra. E você sabe que você não é deste mundo, que o seu coração não está nas coisas terrenas, de que você é um soldado celestial, de que Deus ele tem te chamado para um propósito sobremodo excelente. Manifestar a glória dele nessa terra. Você quer isso para a sua vida? Eu quero, eu almejo, eu anseio por isso. Manifestar a glória dele aqui na terra. Já basta o tempo que nós andamos na escuridão. Basta o tempo que nós andamos na ignorância. Basta o tempo que nós andamos na cegueira espiritual. Vamos fazer valer o tempo daqui para frente. Da onde você viu a luz, brilhou uma grande luz. O povo que andava em trevas viu e vê uma grande luz. Essa luz poderosa que ilumina, que abre os nossos olhos espirituais, que ilumina o nosso interior, que coloca para fora toda a amargura, toda a tristeza, toda a treva, toda a mentira. O que você pode ter de mais poderoso na sua vida é a convicção de quem você é em Deus. É a convicção de quem Deus é para você. É a convicção de que você não precisa se comparar com ninguém. De que Deus ele tem te chamado para um propósito. E aonde na igreja, um é o braço, o outro é a perna, o outro é o dedo do pé. Irmãos, isso foi revelado assim há um tempo no meu coração. Trouxe uma liberdade tão grande no meu espírito. Porque nós não podemos ser hipócritas. A inveja, ela assola.
ela vem tentar te assolar, mas é lugar de ruína. É lugar onde você não sabe quem você é ainda. Porque quando você passa a saber quem você é, isso não tem mais lugar, isso não faz mais sentido para você. Não faz mais sentido para você. Não faz mais sentido. Você só quer viver para agradar a Deus. Para agradar a Deus, para agradar a Deus, para se deleitar nele. Vamos ler, senão eu não leio. Abre lá, Jó 22. Jó 22, vamos ler do 20. Jó 22, vamos ler do 21 em diante, até o 28. Amém? Jó 22, 21. Sendo assim, faze as pazes com Deus, sujeitando-se a Ele, e a prosperidade te alcançará. Você está achando que prosperidade é dinheiro? Engano seu. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, aos olhos de Deus, nunca foi sucesso material algum. Prosperidade, aos olhos de Deus, é quando nós somos prósperos aqui dentro. Quando você é próspero no seu interior, você é próspero aos olhos de Deus. Busque isso. Busque isso para a sua vida. Deus, que os meus valores sejam mudados. 23. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita as suas palavras no coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Eita glória! Se afastares a prática da injustiça da tua tenda. Talvez você diga assim, eu não sou injusto. Eu quero dar uma dica para você. Sempre se achegue diante de Deus com humildade. Nunca diga que... Irmãos, nós somos injustos. Eu quero explicar para você. Em algum momento da nossa vida, nós somos injustos, nós falhamos, nós erramos. E é aí que Deus quer que a gente reconheça. Para você crescer, para você aprender, para você mudar de direção. Então, nós precisamos reconhecer isso. Eu reconheci um dia que eu era injusta com a minha família, que eu era injusta com meus filhos, que eu tratava eles de qualquer maneira, por causa de uma amargura, por causa de questões mal resolvidas aqui dentro. Eu tratava eles de qualquer forma. Eu tratava o meu marido de qualquer maneira. E você quer evangelho funcionando na vida de alguém assim? Não funciona. Não funciona. O evangelho de Cristo Jesus, ele é de dentro para fora. Ele é de dentro para fora. Então, o dia que eu me humilhei, e o dia que eu senti vergonha da mãe que eu estava sendo, da esposa que eu estava sendo, e eu pedi a Deus perdão, Deus, ele entrou e mudou toda a condição da minha casa, da minha família. Irmãos, o diabo não brinca. Ele não brinca, irmãos, ele não brinca. Mas você sabe que a única maneira que ele encontra para trabalhar nas nossas vidas, dentro do nosso lar, é usando os sentimentos. Nós já temos aprendido sobre isso. É usando os sentimentos. Então você precisa guardar o seu coração. Agora, porque eu estou vivendo tudo isso que eu estou vivendo, essa leveza, essa graça maravilhosa, isso que eu não estou sabendo nem explicar direito, mas que tem sido tão glorioso para mim. Não acontece nada? É tudo flores dentro da minha casa? Não. Pelo contrário, Deus, ele permite que as coisas continuem acontecendo para você continuar crescendo. Para você não estagnar. Porque senão você estagna, você para.
Então as coisas continuam acontecendo, mas você não sai do lugar. Você continua adorando, continua sabendo que dentro de você que Ele é a solução. Ele é a solução. Não tem problema que vai te abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora é você que permanece para sempre? Não, é a palavra do seu Deus em você que permanece para sempre. Se ela estiver dentro de você, se ela estiver fazendo morada dentro de você, você vai ser vitorioso. Nós vamos permanecer para sempre, por causa da presença, por causa da palavra. Então, irmãos, a simplicidade do Evangelho se resume em uma coisa: decisão, escolhas. Escolhas, porque enquanto o ser humano ele não decide, Deus não pode fazer nada. Mas quando o ser humano decide, Deus se levanta do trono. Deus, ele fica em pé, ele estende a sua destra da sua justiça. Ele quer alcançar, ele quer salvar, ele quer livrar, ele quer dar um futuro, ele quer dar uma esperança. Aleluias! Mas ele fica impossibilitado, dependendo da nossa escolha. Por alguns anos, ele ficou impossibilitado, porque eu estava com meu coração fechado, amargurado. Ninguém tem culpa, irmãos. Nós ouvimos aqui em administrações passadas, se não me falha a memória, até a Michele que falou, todos nós carregamos um passado. Desde criança, aconteceu várias coisas conosco. Mas isso não importa. Isso não importa quando você decide se deleitar na presença do seu Deus. Não importa, para Deus não haverá nada demasiadamente difícil. É difícil aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. O problema não está em Deus, não está nas pessoas. O problema está dentro de nós. E se nós reconhecemos isso, nós temos 100% de chance de avançar e de ser vitorioso. 23, né? 23, não, 24. Deitares ao pó as tuas riquezas e o ouro puro de Ofir que possuis as pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso e a tua prata predileta. Irmãos, quando eu comecei a meditar nesse capítulo 22 aqui, e quando eu cheguei nessa parte aqui, eu me regozijei na presença de Deus. Porque é o que está acontecendo comigo. É o que tem acontecido aqui dentro de mim. Um lavar regenerador. Você quer esse lavar regenerador? Atenta para a palavra de Deus. Um lavar regenerador. Regenerador. Olha o 26. Então, te deleitarás do Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirás e pagarás os teus votos. Tudo que planejares realizar dará certo e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. É muita graça, irmãos. É muita graça que o nosso Deus ele dispensou sobre as nossas vidas. Nós só precisamos reconhecer. Enquanto nós não reconhecemos, ela não se manifesta. Mas depois que você a reconhece,
ela passa a ser parte da sua vida. Ela passa a se manifestar todos os dias da sua plenitude. Nós temos recebido graça sobre graça. Da sua plenitude. Por que fala assim? Porque Deus, Ele é um todo, né? E nós não podemos suportar o todo de Deus de uma vez. Nós não podemos, irmãos. É muito poder, é muita graça, é muita santidade. Mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão glorioso, Ele é tão amoroso, que se nós permanecemos na presença dEle, Ele derrama dessa plenitude, todos os dias, graça sobre graça. 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 Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. E nós somos saciados. Nós somos alimentados. Nós somos supridos. Nós somos amados. Nós somos valorizados. Nós somos valorizados por Deus, pelo nosso Pai. Ele começa a revelar para você que você é amado. Que você é querido. Que Ele tem um propósito para você, que Ele quer usar você para salvar a sua família, para a sua família ser resgatada. Eu não abro mão da salvação da minha família. A palavra dele está empenhada, está aqui para nós e precisa ser empenhada nos nossos corações. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e a tua família. Mas a obra que Ele precisa para fazer neles que ainda não têm Jesus, precisa passar por você primeiro. Se não passar por você primeiro, não chega até eles. Não chega até eles. Então, se entregue. Se entregue, saiba de Deus. O que Deus Ele quer de você e da sua vida. É escolha. A irmã Elisete poderia ter escolhido. Deus não iria obrigá-la em momento algum a escolher o que ela escolheu. Deus não nos obriga a nada. Ele é um Pai de amor, que com cordas de amor, Ele vai nos atraindo. Maravilhoso, né? Cordas, a princípio a gente pensa assim, né? Algo, né? Algo grotesco e tal, mas são cordas de amor. Que quando você menos espera, por causa da sua decisão, você já está habitando na presença dEle. E não quer sair mais. E não quer mais nada. Podem te oferecer o que for. Podem te oferecer o que for. Você tem convicção de quem você é. Você tem convicção de quem Deus é para você. Você é chamado. Você é escolhido. Você é nação santa. Você é povo santo. Sacerdócio real. Povo adquirido. Propriedade exclusiva de um Deus único e verdadeiro. Os outros deuses são nada. São nada. São nada. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Mas para nós nos deleitarmos na presença de Deus, nós precisamos compreender que nós precisamos querer isso. Decidir por isso. Só o dia que eu decidi, eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida que eu tenho vivido, não. Essa vida vazia. Essa vida onde eu procuro. Eu luto. Eu sofro. Porque você sabia que quando você está fora da vontade de Deus, você sofre para alcançar as coisas e no final não está satisfeito? A verdade é essa. Mas quando você está na vontade de Deus, quando você está habitando na presença de Deus, agradando a Ele, se deleitando nele, acontece algo sobrenatural. Não tem esforço, tem a graça dele sobre a sua vida. Não tem esforço, tem a graça dele sobre a sua vida. Agora há poucos dias, aconteceu algo assim, vou falar bem rapidinho.
aconteceu algo lá em casa, né? A geladeira estragou e eu falei, Deus, o Senhor é o meu Pai. E coloquei para ele, quero essa geladeira aqui, Senhor. E eu queria arrumar outra que deu um problema para poder doar. Você tem promessa? Levanta sua mão. Não viva de acordo com as dificuldades, viva de acordo com a promessa. Se você viver de acordo com a promessa, logo, logo ela se manifestará. Então escolha viver de acordo com a promessa e não de acordo com as dificuldades. Porque as dificuldades, elas estão aí. Mas quem tem promessa de Deus, se escolhe viver de acordo com as promessas, já sabendo que é vencedor, que Deus ele vai cumprir, é só uma questão de tempo. Porque no tempo certo, Deus ele manifesta as promessas dele na nossa vida. E aí, irmãos, o rapaz foi lá em casa. Irmãos, eu fiquei tão grata a Deus, mas tão grata, porque eu falei, Deus, eu quero abençoar, mas também assim, né? Eu quero abençoar, mas eu não estou com muito dinheiro, não. Mas eu quero abençoar. E aí, irmãos, um conserto que eu já tinha feito um orçamento que ficaria num valor. O rapaz que foi lá olhar, começou a olhar a geladeira por trás, assim, no compressor da geladeira. E aí minha mente começou a falar comigo, tá vendo? Mais um problema. Você já está sabendo que tem um problema lá no congelador para poder arrumar? Agora mais um lá, vai somar os dois, vai ficar caro, vai ficar bem caro. E aí aquela seta veio, né, e eu continuei adorando. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor vai me dar graça diante desse rapaz. O Senhor vai me dar graça diante dessa situação, eu tenho certeza, o Senhor é fiel. Irmãos, o rapaz olhou lá atrás, falou comigo, né, vai ter que dar uma carga de gás na geladeira. Eu, tudo bem. Aí ele continuou olhando. Quando ele foi olhar lá a questão do congelador, que eu já sabia que já tinha sido olhado, já sabia o valor, já sabia tudo. Irmãos, ele pegou, ele desmontou lá, tirou. Na hora que ele pôs a mão numa caixinha que fica atrás de um ventiladorzinho que sopra lá, né? Irmãos, para a glória de Deus, não deu tempo do rapaz abrir a boca para falar que o negócio estava com defeito. Antes de falar que estava com defeito, ele teve que abrir a boca para falar que funcionou. Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Ele abriu a boca para falar depois, que ele falou assim, moça, você é de sorte, você é de muita sorte. Eu ia te falar que o negócio estava com defeito, mas ele acabou de funcionar. Eu falei com ele, não é sorte não, é Deus, é um pai de amor. É um pai fiel. Que quando você se deleita nele, ele quer te honrar, ele quer te abençoar, ele quer te suprir, ele quer te encher. Ele quer te constranger. A verdade é essa, o amor de Deus, ele tem me constrangido. Eu falo, Deus, eu não tenho feito nada para o Senhor. Eu não tenho feito nada, eu quero fazer muito mais. Eu quero fazer muito mais para o reino, muito mais. Então é assim o amor de Deus sobre a nossa vida, irmãos. É assim, ele nos constrange, ele nos atrai. Ele certifica, ele faz a gente se certificar de que nós não estamos aqui nessa terra jogados, sem um propósito. Não, nós estamos aqui para manifestarmos a glória e o amor dele aqui nessa terra. Eu fiquei muito grata a Deus, gente, foi maravilhoso, viu? Foi uma experiência muito legal. Eu falei com o rapaz, não é sorte não, é Deus. Ele falou, não deu tempo de falar, que estava estragado. Ô, gente, é maravilhoso. Ele falou, moça, o negócio acabou de funcionar, eu já ia te falar que ele estava com defeito. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. E aí um concerto que eu pagaria, aí, um valor X, eu paguei 4 vezes mais barato. E é tão maravilhoso a gente entender sobre prosperidade. Irmãos, porque às vezes não é questão de você não ter o dinheiro. Sabe? É o ensino, é o cuidado do Senhor, como a Cristiane mesmo já falou aqui, contou aqui vários testemunhos. É Deus cuidando de você, falando, não gasta o dinheiro agora com isso aí, não. Por quê? Porque Ele está vendo lá na frente, você não está vendo. Então vale a pena se submeter aos cuidados de um pai de amor.
Sabe, vale a pena. Vale a pena você se jogar nos braços desse Pai de amor. Vale a pena. Então, Salmo 37, para a gente terminar. Salmo 37, 4 diz assim, tinha outras passagens aqui para ler, mas eu não vou ler. Se você quiser anotar aí, meditar na sua casa, Isaías 35, o capítulo todo, que você possa meditar, no capítulo 35 todo, que está dentro disso, né, que nós estamos falando. Salmo 37. Salmo 37, 4 diz assim, aleluia. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar-se significa ter prazer, satisfação, contentamento, prazer inteiro. O nosso Deus, Ele é Deus de integridade. Ele não aceita nada pela metade. Ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. É por isso que nós temos enfrentado muitas dificuldades, sabia? As dificuldades que nós temos enfrentado e que muitas das vezes têm nos travado em algumas áreas da nossa vida é porque nós não temos nos deleitado no Senhor totalmente. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Que Ele possa te dar discernimento. O que vem a ser isso, daquilo que você precisa, né, deixar, daquilo que você precisa soltar. Porque para se deleitar no Senhor, você vai precisar deixar coisas. Você vai precisar largar coisas. Você vai precisar escolher. Então, Deus falou comigo que o se deleitar na presença dEle traz satisfação plena. Repete comigo, satisfação plena. Plena é completa. As coisas que acontecem aqui fora, irmãos, na nossa vida, as conquistas, isso aí nem se compara. É uma alegria temporal. Você fica feliz porque conquistou, porque aconteceu e tal, mas é temporal. Não chega aos pés daquilo que Deus Ele quer fazer no seu interior. Não chega aos pés do lavar regenerador que Ele tem para você. Traz satisfação plena. Depois, olha que tremendo, essa satisfação plena gera quietude no nosso espírito. Irmãos, eu falei, Deus, tudo está acontecendo comigo. Essa satisfação que você tem, que você começa a ter por estar se deleitando no Senhor, gera quietude no seu espírito. É tudo que nós mais precisamos nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão conturbadas, as pessoas estão vivendo num desespero, no medo, sabe? Com o coração totalmente turbado por causa da situação do mundo. Eu não vejo jornal não, mas de vez em quando eu coloco lá assim um pouquinho, e aí logo eu já mudo, porque eu falo, meu Deus, não tem condição, todo mundo sabe disso. E por 2 vezes eu vi, nos últimos meses aí, pessoas, irmãos, se degladiando, se brigando mesmo, pegando no tapa, por causa de um lanche numa lanchonete, que não saiu na hora, que estava atrasado. Pessoas brigando aí, sabe? Irmãos, vai para a presença do seu Deus, escolha largar tudo para se deleitar na presença do seu Deus, porque essa satisfação plena vai gerar uma quietude no seu espírito, que você nunca mais vai querer sair desse lugar. Nunca mais. Aleluias. Uma quietude, essa satisfação vai gerar uma quietude no seu espírito. E também a questão das doenças. Muitas doenças, às vezes, no nosso corpo físico, é por causa que está faltando essa satisfação no Senhor. Porque o ser humano foi criado para se deleitar, para se satisfazer na presença de Deus. Todo prazer que o ser humano pode ter nessa terra, longe da presença de Deus, ele é sem responsabilidade.
Sabia? E prazer sem responsabilidade gera frustração, gera angústia. Depois isso aqui, está acabando. Deus ele vai revelando para nós a nossa identidade, sabia? Procura se deleitar mais no seu Deus, para você ver, ele vai mostrar para você quem você é. Ele vai começar a fazer um lavar lá dentro do seu coração, que você vai falar, meu Deus, eu não sabia que tudo isso estava lá dentro. Eu não sabia que isso tudo estava lá dentro. Porque, irmãos, nós não sabemos. Você sabia que nós não sabemos? Nós não sabemos, muitas das vezes nós não sabemos nem do que nós estamos precisando. Ser libertos, ser curados, ser transformados. Mas o nosso Pai sabe. Então fica na presença dEle. Fica na presença dEle. Procure, sabe, se deleitar somente nele. Somente na presença dEle. Então Ele vai revelar a sua identidade. Você vai... Aqueles conflitos interiores. Gente, eu tinha tanto conflito interior, mas tanto conflito interior, que eu não conseguia concentrar. Eu conversava com as pessoas, mas a minha mente estava dentro de mim. Nos meus conflitos, nas minhas lutas, nas minhas guerras, nas minhas insatisfações, nas minhas amarguras. Mas hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Nós somos livres, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então Ele vai revelando para você a sua real identidade nele. E olha o que Deus me falou. E Ele vai consolidando essa verdade. Porque uma coisa é você ter uma revelação hoje a respeito de algo. Mas isso precisa ser consolidado. Sabe o que é consolidar? Tornar sólido, estável e firme. Consolidar é tornar sólido, estável e firme. Então, Ele vai consolidando, à medida que você escolhe se deleitar na presença de Deus, Ele vai consolidando essa verdade dentro do seu coração, de que você é amado, de que você é filho, de que você é próspero, de que Ele tem para você um futuro e uma esperança. Penúltimo, Ele muda os seus valores. Ele muda os seus valores. Os seus valores passam a ser valores que têm a ver com o reino de Deus. E não valores isolados, onde são valores que têm a ver só com a terra. Tem a ver só com o que vai passar. Não. Os valores que Ele começa a te dar são valores eternos. 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 E é por isso que precisa ter a ver com o reino dEle. E por último, esse deleitar-se na presença do seu Deus vai te levar a se esvaziar sempre na presença dEle. Toda vez que eu chego na presença de Deus, eu tenho falado com Ele. Falo, Pai, eu não sou nada. Sabe, eu chego me humilhando e falando, Senhor, me ajuda. Porque quando você se depara com a grandeza de Deus, com o amor de Deus que é, sabe, que é grandioso, que é sobrenatural, você fica sem palavras. Você fica perdido e fala, Deus, eu só preciso te amar mais. Eu só preciso me deleitar mais, ainda mais, na tua presença. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa pensar que você precisa de mais alguma coisa. Se você tem a presença de Deus, você já tem tudo. Você já tem tudo, se convença dessa verdade. Irmãos, a gente fala, às vezes eu falo, Deus ajuda os irmãos a compreender, né? É o Espírito Santo que ajuda. Ele sabe que você precisa de um emprego. Quando a gente fala assim, você não precisa de mais nada, é porque a presença dele é suficiente para te suprir, para te consolar, para te fortalecer, para te animar, para te reavivar, para te edificar. Ela é suficiente. Então você só precisa se convencer de que se você escolhe todos os dias se deleitar na presença dEle, Ele cuidará do restante. Ele cuidará do restante. Ele cuidará do restante. Eu estou aqui, vocês acham que eu estou sem nenhuma circunstância?
Mas eu posso falar, como Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei, fala comigo, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele só precisa ser convencido de que você realmente se deleita na presença dele. Porque uma coisa é você saber de uma verdade. Outra é você ser convencido dessa verdade. Quando você é convencido, quando você sabe de algo apenas, é um lugar. Mas quando você é convencido dessa verdade, é um nível mais alto. Que Deus ele tem para nós. Então, para poder ficar firme no seu coração, para te dar uma força, para você buscar mais a Deus, para você se deleitar mais na presença do seu Deus, em conhecer o seu Deus. Lembra lá quando Jesus ele foi batizado? O que Deus falou com ele? Alguém sabe? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande prazer. Se você escolher ter todo o seu prazer voltado para a presença dele, ele vai te encher, ele vai te satisfazer, ele vai te preencher, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te transbordar da graça dele. É tudo que ele mais quer, mas ele não pode violar, ele não pode violar. Você precisa decidir, você precisa escolher estar aos pés da cruz. Você precisa escolher, decidir estar aos pés da cruz. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesma, contanto que eu possa cumprir o chamado, o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, de fazer conhecido o Evangelho, o mistério do Evangelho da graça de Deus. O mistério do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho a qual nós cremos, irmãos, é o Evangelho de uma graça abundante, superabundante, onde nós somos amados, supridos, não tem falta de nada. Eu tive uma visão de duas alianças. Estava meditando na palavra ontem à noite. Eu tive uma visão de duas alianças. Uma aliança, na minha aliança aqui, está escrito o nome do meu marido, certo? Na aliança do meu marido está escrito o meu nome. E eu vi a aliança de Deus, estava escrito o meu nome. E a minha aliança estava escrito: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Depois eu vou pedir o Samuel para fazer essa imagem para nós. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Deus, Ele fez uma aliança com você, porque você escolheu fazer uma aliança com Ele. Então, na aliança dele está escrito o seu nome. Porque Ele escolheu te amar, Ele escolheu te abençoar,
Ele escolheu cuidar de você. Mas na sua aliança precisa estar gravado: deleita-te no Senhor, e Ele concederá, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu coloquei aqui: Ele sabe exatamente o que te satisfaz. Você acha que você sabe o que te satisfaz? Às vezes nós pensamos que sabemos, né? Quantas coisas eu já fiz no passado, pensando que eu ia ficar satisfeito. Depois de alguns anos eu falei: meu Deus, fiz tudo errado, não era assim que eu queria. A gente se engana. Ele sabe exatamente o que realmente te satisfaz plenamente. A presença dele. Enquanto muitas das vezes nós achamos que são outras coisas diferentes, né, que vai nos satisfazer, Deus ele quer nos fazer entender que o que nos satisfaz é a presença dele. É o deleitar-se nele. É o contentamento nele. É a sua vida nele. Queria chamar o Samuel, nós vamos adorar para a gente encerrar. E você tem uma oportunidade aí de deixar embora aquilo que talvez está aí na sua mente. Você está confuso. Eu achava que era assim, eu não sei, então, algum tipo de confusão na sua mente, alguma coisa assim, confusão com o seu presente, com o seu passado. Deixa isso ir embora. Deixa isso ir embora e escolhe se deleitar na presença do seu Deus. Fecha os seus olhos. Nós já estamos encerrando. Nós vamos adorar mais um pouquinho. E eu quero te convidar a deixar embora. Deixa embora tudo que te atrapalha, tudo que te confunde, tudo, sabe, que se levanta, que se ergue contra você e diante de você e está fora do propósito, está fora de tudo isso que você ouviu aqui. A adoração. Você abrir a sua boca e falar com o seu Deus. É tudo que Ele deseja, é tudo que Ele quer. É tudo que Ele anseia. Então você tem esses minutinhos para você adorar a Deus, para você se entregar, para você se humilhar, para você falar assim: Pai, eis-me aqui. Eu não sei, eu nem sei aquilo pelo qual eu preciso ser liberto, eu preciso, sabe, são pensamentos, irmãos. Nós, às vezes, temos pensamentos hoje, nós temos comportamentos no dia de hoje, que é devido a algo lá do passado, mas aquilo ali está lá de uma forma tão sutil. E o Deus, Ele quer quebrar isso agora. Em nome de Jesus, se entrega a Ele, se humilha na presença dEle. E o que eu estou falando com você, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando porque Deus, Ele está me mostrando isso aqui agora. Nós temos pensamentos hoje, nós temos comportamentos hoje, é porque é coisas lá do passado e às vezes está lá de uma forma tão sutil, nos travando, sabe, nos impedindo de avançar, nos impedindo de enxergar esse lugar de deleite na presença do nosso Deus. Porque nós achamos às vezes que está tudo bem como está, não imaginando nós que Deus Ele tem muito mais. Ele tem muito mais e Ele quer alcançar os nossos corações. Então, adore a Deus aí, fala com Ele, se entrega, se humilha.
E nós já vamos encerrar, mas fica tranquilo, aquieta-se. A presença do seu Deus, ela tem mais valor. Olha o que nós lemos ali. Ela é o que nós podemos ter de mais valioso nessa terra. Então fala com Deus, Pai, se tem algum pensamento aqui, se tem algum comportamento aqui que tem a ver com o meu passado e que está me atrapalhando, está me travando. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero que os meus olhos espirituais se abram. Eu quero que os meus ouvidos espirituais se abram. Porque eu quero entrar, eu quero ficar nesse lugar desse deleite, na tua presença. Esse lugar de deleite na presença de Deus, irmãos, é o lugar que Deus planejou para toda a humanidade. Para toda a humanidade.